Olá pessoal, chegamos então agora à etapa que para muitos é o começo, para outros é o fim, que é a introdução. Josias, como é que você faz a introdução? É difícil? É fácil? Posso fazer mesmo? Você garante? Pessoal, a introdução, você vai começar o teu texto com uma introdução, né? E você pode escrever, rascunhar ela, colocar ali algumas ideias, mas você vai fechar a introdução no final. Porque tem que ter alguns elementos na introdução que você ainda não tem. Não tem a teoria, não tem um resultado, não tem uma metodologia que você utilizou. Então você vai rascunhar por alto ali a introdução, deixar ela inacabada. E quando você acabar tudo, aí sim você volta para fechar a introdução bem bonitinho, com o que você achou, com o que você não achou, com todas as ideias que você teve ali ao realizar essa ação. Até aí tudo bem? A gente fala geralmente que a introdução é a primeira sessão de um trabalho acadêmico, tá? Onde o pesquisador contextualiza o tema, apresenta problemas de pesquisa, os objetivos de estudo e dá ao leitor uma visão geral sobre o que vai ser discutido. Então, na minha introdução, eu posso falar como é importante, né, o professor estar antenado ou ligado com o que o aluno está vivenciando, a sua realidade, o que ele está fazendo, e o podcast é uma realidade dos alunos, né? Posso fazer essa introdução explicando que as tecnologias, ou melhor, falando das tecnologias no dia a dia do aluno e tudo mais, né? E como o rádio foi importante ali, posso fazer até na minha teoria também um pouco do histórico, mostrando como o rádio foi importante, né? Quando o Raquete Pinto cria o rádio na década de 20, né? Que cria no traz para o Brasil, né? O rádio na década de 20, como o rádio era usado como processo educacional muito forte, né? E ele vai utilizar esse rádio como um instrumento de educação, e ele diz isso, né? Que era uma forma de você estar ensinando a pessoas que tinham fome de conhecimento, né? Um pouco disso graças à academia, né? E a rádio nasceu na academia, né? O Raquete Pinto fazia parte de um grupo lá da área de pesquisa, e trouxe o rádio ficou um pouco alojado ali, né? Nessa questão, isso lá na UFRJ na década de 20, tá? Então, pessoal, que a gente é a Universidade do Brasil, né? Então, pessoal, só para a gente poder ter ideia, então, que quando eu, então, posso como colocar isso, eu posso colocar isso até na minha introdução, se eu não quero colocar isso na parte teórica. É muito, então, do feeling também de quem está pesquisando, de quem está escrevendo, ok? Nessa parte, o autor expõe a relevância do tema, né, e destaca as principais questões que são abordadas, além de oferecer uma prévia das teorias e métodos que nortearão a pesquisa, como eu falei. Então, eu falo um pouco da introdução, falo quais são as teorias históricas que eu trabalhei, posso falar um pouco das teorias e métodos que estão norteando toda a pesquisa ali. Então, já deixo o leitor assim, aquele gostinho de querer mais, tá? Introdução é uma coisa e resumo é outra coisa, tá? Depois a gente faz com vocês as diferenças. A vantagem de escrever uma introdução no final é que fazer a introdução no final, após a conclusão do trabalho, pode ser uma prática vantajosa. Eu acho que muita vantagem, por quê? Clareza sobre o conteúdo completo do que você fez. Eu sei que eu fiz, então mais fácil de eu poder escrever. Contextualização mais eficaz, eu consigo entender o que foi o sujeito, como é que eu fiz a pesquisa. Coerência entre introdução e conclusão. Por isso que primeiro você conclui, depois você faz a introdução. Porque eu já concluí também, posso apresentar. Claro que eu não posso fazer, como diz no cinema, nenhum spoiler de tudo. Mas eu deixo um gostinho para a pessoa poder, isso é interessante, vou pesquisar isso. Facilidade para definir o objetivo de justificar a pesquisa, que fica mais fácil para poder até justificar algumas coisas, melhorar a minha justificativa ali, né? Como eu já tenho os dados já prontos, tá? Uma boa introdução, pessoal, e não existe boa ou ruim introdução, que comigo até existe, mas uma boa introdução para um trabalho acadêmico deve incluir alguns elementos que são importantes. Tema, você tem que contextualizar o tema, apresenta o tema de forma ampla, introduz ao leitor o assunto mostrado, mostra a relevância disso, do tema para a área de estudos também. Esse momento de situar o leitor para dar uma ideia do cenário geral, tá? Então isso é muito importante. Eu estou trabalhando com tecnologia educacional, estou mostrando como essas tecnologias educacionais contribuem para um processo educacional. Isso é uma coisa relevante no mundo em transformação, onde o aluno de hoje aprende de modo diferente do aluno de alguns séculos atrás, por mais que a escola esteja moldada ainda pelo século passado, tá? Justificar, pessoal, eu tenho que justificar, nem que for rapidamente, tá? Explicar a importância, a relevância daquela pesquisa, por que aquilo é importante, tá? Para uma época atual. Em que palavras, né? E explique
por que o problema merece ser investigado, por que ele é relevante para você rapidamente e para um processo educacional. Eu posso colocar ali os objetivos de estudo também, porque nesses objetivos de estudo que eu vou estar organizando, apresentando, com que eu estou colaborando, contribuindo para a pesquisa também avançar, tá? E aí depois eu posso dividir ali, né, na introdução, objetivo geral e objetivo específico, tá? O objetivo geral é o que você vai fazer, tá? E o específico é o passo a passo, como eu vou entender, chegar no geral, ok? A referência, você vai falar um pouco das referências que você utilizou, metodologias, tudo bem breve, tá, pessoal? E a estrutura do seu trabalho. Então, nessa introdução, o leitor fica assim, uau, quanta coisa interessante. Isso resumo, tá? Resumo é outra coisa. Mas você bota nessa introdução tudo isso. Algumas pessoas, como eu falei, juntam as justificativas junto com a introdução. Às vezes nem bota a introdução, bota um outro título qualquer e coloca. O importante é que o leitor compreenda o que você está fazendo e entenda que aquilo é uma introdução, entenda que aquilo é uma justificativa, entenda que aquilo é uma teoria, entenda que aquilo é uma parte metodológica. Na minha tese mesmo de doutorado, eu coloquei tudo assim, com títulos bem engraçados e tal, mas para dar uma leveza, né, ao texto. Mas o leitor lá, ele identifica o que é cada passo que eu estou colocando ali, mesmo com nomes engraçados. Então a estrutura, pessoal, eu diria o seguinte, ó, comece contextualizando o tema, que é o principal, e a sua relevância. Explique o problema e o motivo da pesquisa, tá? Apresente uma justificativa simples, mas destacando a importância de você ter que investigar aquilo. E no meio, mas coloque os objetivos gerais, os específicos também bem claro para o leitor. E dê uma visão geral da estrutura do trabalho, tá? Isso é mais opcional, mas pode colocar. Geralmente eu não coloco, mas tem autores que preferem, tá? E isso, pessoal, vai te dar uma base para que a tua introdução seja uma introdução robusta, no sentido de que o leitor vai estar compreendendo e entendendo as necessidades que ele precisa. As necessidades não, ele vai compreender e entender o que aquele texto fala e como ele fala, tá? Na semiótica a gente tem muito disso, né? Não é o que se fala no texto, mas como o texto fala, o que ele está falando. Então isso é bem importante também, tá? E depois eu vou mostrar para vocês como usar o ChatGPT nesses processos de aprendizado, que é bem legal. Então, pessoal, até a próxima. Estudem. Tchau, gente.